É isso aí, meu irmão, programa o que a Bíblia diz para abençoar você, abençoar a sua casa. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, com muita alegria, aqui no canal 19, nessa quinta-feira, ao vivo. E também outros horários, você vai poder assistir esse programa amanhã, na sexta-feira, 5 da tarde, e na terça-feira, 11 da manhã. Então tem possibilidades. Indica aí para um amigo, diz assim, ó, o pastor Ailton Bezerra está lá em Petrópolis, no canal 19. Você pode interagir comigo através das redes sociais, o Facebook, o que a Bíblia diz, curte aí a nossa página, e também você pode acessar o nosso site, www.oqueabibliadiz.org. Daqui a pouco já vai aparecer aqui no monitor da sua tela aí os caracteres aí, as informações quanto ao telefone e o contato. Você também pode mandar o seu vídeo pelo Zap, né? Como ficou popularmente conhecido. Então, através do WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo com a sua pergunta. Pega o seu celular, coloque na posição horizontal, ok? E aí você vai gravar, vai ficar legal, e nós vamos aqui transmitir a sua pergunta, você vai poder acompanhar daqui a pouco. Então, acesse aí o site www.oqueabibliadiz.org, ou curte a nossa página O Que a Bíblia Diz, e também você pode mandar pelo Zap o 021 98463 1312, 021 98463 1312, esse é o programa O Que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, sempre com uma entrevista, e logo depois com perguntas diretas aí da sua comunidade, do seu bairro, da sua igreja, da sua faculdade, do seu seminário, onde quer que você esteja, você pode interagir conosco. E no início aqui desse programa, eu declaro a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus no seu lar, que Deus abençoe você e que Ele tenha respostas para a sua vida. E eu já aqui recebo o meu amigo hoje aqui, pastor Guilherme. Pastor Guilherme, tudo bom? Pastor Guilherme, seja bem-vindo aqui no programa O Que a Bíblia Diz. Um programa abençoado, um programa de interatividade, um programa aqui promovido pela Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos, a ABAC. Pastor Guilherme, se apresente aí, fale um pouco da sua vida. Tem aqui o livro dele, Família, História e Valores. Aqui, qual é a câmera? Quer dizer aqui? Né? Família, História e Valores. Então você pode aí estar adquirindo o livro do pastor Guilherme Pamplona, falando sobre família. Agora em maio nós iniciamos aí nas igrejas, principalmente na Igreja Batista, né? O mês de maio, o mês da família. Então você pode aí estar conferindo muita coisa também no site da nossa igreja, www.pibparqueeldorado.com.br, que aqui eu não falei, mas eu sou pastor da primeira Igreja Batista, ali em Parque Eldorado, Santa Cruz da Serra. Mas vamos lá, pastor Guilherme Pamplona, fale um pouco aí sobre sua vida. O irmão é casado, quantos filhos, né? Fala um pouquinho para nós aí. Pastor Ailton, é um prazer estar aqui no programa, e para mim é uma honra estar participando desse desafio da Igreja PIB Parque Eldorado, da Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos. Na verdade, quando eu vim para a Igreja Batista, eu era da Assembleia de Deus. Eu vou ressaltar isso aqui. Fiquei 28 anos na Assembleia e há 3 anos atrás eu vim e agora estou na Igreja Batista. 28 anos na Assembleia de Deus. 28 anos. Foi para a Igreja Batista. Hoje, e inclusive fui pastor pela Assembleia de Deus, pela Convenção do Distrito Federal e também pela Convenção Geral da Assembleia de Deus. Então foram 28 anos realmente fazendo parte da Assembleia e hoje estamos na Igreja Batista. Muito bom que está no mesmo reino, né? O reino de Deus. Muito bem, fala então da sua família. Eu sou casado há 28 anos, 25 anos, melhor dizendo, com a mesma pessoa, com a mesma esposa. Que casado há 25 anos, tem 3 filhos, e hoje já temos uma neta, né? Tem 3 anos de idade, Ana Beatriz. E eu quero aqui mandar um abraço para minha esposa, que com certeza está nos assistindo. Olha para aquela câmera ali, manda um abraço para ela. Quero mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos e para a netinha, que com certeza hoje está nos assistindo aqui pelo canal 19 da TV Vila Imperial. Amém, pastor.
Então, quer dizer, então o irmão é casado, tem sua família, né? E também é pastor e trabalhou ali no campo da Assembleia de Deus e hoje está na Igreja Batista, trabalhando inclusive até conosco. Muito bem, pastor. Agora, fale um pouco então da sua carreira, porque o irmão também é militar e agora parece que já aposentado, não é isso? Fala um pouquinho da sua carreira lá no militarismo, qual é a força que o irmão servia e como que o irmão pôde contribuir para o reino de Deus, porque as pessoas têm que entender, gente, que nós não somos cristãos apenas no dia ou no domingo, nós somos crentes todos os dias. E a vida cristã, ela acontece numa dimensão total. Obrigado, produção. Estava olhando para a câmera errada. Ela acontece na produção geral da vida, na vida diária. Jesus falou em 1 João 2,6 que assim como ele andou, assim também nós devemos andar. Então, pastor, fale um pouco aí dessa sua experiência. Quantos anos no serviço militar, qual força e qual foi a sua experiência aí para nós? Para mim foram 31 anos nas Forças Armadas, especificamente na Marinha. E foi um aprendizado, porque quem passa pelas Forças Armadas, pelas forças militares, ele traz um aprendizado, traz um legado, uma história de vida muito, muito boa, muito forte para a continuação da sua vida no meio civil. Então, esses 31 anos na Marinha, eu viajei um pouco, fiquei muito tempo no mar, né, que o marinheiro viaja, tem que viajar. E, além de tudo, a gente tem o aprendizado da cultura, dessa diversidade da cultura brasileira, que a gente viaja muito. E no Brasil ali, e fora do Brasil também. Então, nesses 31 anos servindo as Forças Armadas, a gente patrulhando as águas brasileiras, viajando, fazendo operações militares com outras marinhas, Estados Unidos, Argentina e muitos outros países. Então, para mim, esses 31 anos nas Forças Armadas foi um aprendizado, foi muito bom e eu trouxe uma experiência de vida muito grande, que isso também vai, com certeza, tem me servido e vai me servir agora, na vida Agora, pastor, de forma sintética, cristã, fale para mim de uma experiência com Deus que o irmão teve. E, rapidamente, vamos lá no seu serviço. Eu aprendi muito cedo que Deus é o dono também das Forças Armadas. Às vezes está inserido em um contexto onde a gente não pensa que Deus está alheio àquele contexto. Eu faço parte de um sistema e penso que Deus está fora, mas Deus, Ele é o dono, literalmente, de todas as coisas, inclusive das Forças Armadas. Então eu tive muitos desafios nas Forças Armadas, em operações militares, onde, se não for a mão de Deus, com certeza não teria tido o sucesso que eu tive. Então, em toda a minha trajetória militar, como profissional militar, os desafios no mar, os navios de guerra, e muitos deles passamos momentos difíceis, e foi a boa mão de Deus, com certeza, que sempre esteve comigo nesse desafio. E, na verdade, tem um pensamento, né? A Bíblia fala, querido, no Salmo 24, que do Senhor é o céu, a terra, toda a sua plenitude e todos quanto neles habitam. Ou seja, tudo que está nesse cosmo, no planeta Terra, tem a mão de Deus. Então, Guilherme Pamplona, pastor Guilherme, ele não chegou aonde chegou se não for a mão de Deus. Nós já vamos, pastor, fazer aqui um anúncio que tem a ver com a sua vida, né? Eu vou já chamar um anúncio, preste bem atenção rapidinho, falando sobre um pouquinho do seu ministério, que você tem desenvolvido hoje na ABAC, né? E aí o irmão pode falar um pouco do que é e do qual o trabalho na ABAC, na área de educação cristã. Vamos lá então, PC, a produção, coloca aquele anúncio aí do nosso seminário Transforme Sua EBD. Vamos assistir esse anúncio, fica ligadinho conosco. Bom, gente, eu tenho aqui também em minhas mãos esse seminário, Transforme Sua Escola Bíblica. Esse seminário tem revolucionado muitas escolas onde temos passado. Ele fala, sim, sobre como preparar uma aula bíblica, técnica da comunicação, fala sobre os 8 tipos de inteligência aplicada à neurolinguística e também ele fala para nós sobre a pedagogia opressora e a pedagogia que liberta, né? Versus a pedagogia bancária, a pedagogia da libertação. Pastor, querido, seminarista, líder, diácono, professor de escola bíblica, você pode levar esse seminário para a sua igreja. Ele é muito fácil.
O mínimo de participantes são 30 pessoas, café da manhã, almoço, certificado, DVD, material didático e apenas R$50 a inscrição. Ligue para nós, maiores informações, vai ser um prazer aí, ó. Você que está recebendo o programa na sua cidade através desse canal, ou então agora nesse meio de interatividade entre nós, entre eu e você, o Facebook, o nosso site. Então ligue agora, pega informação, prazerzão levar isso para a sua igreja. 10h05. É isso aí, meu irmão, bênção de Deus. Você acabou de assistir aí o nosso anúncio sobre aquilo que fazemos, o seminário Transforme Sua Escola Bíblica. Voltamos, e que bom que voltamos. Pastor Guilherme, fala um pouquinho aí o que é a BAC, qual a sua participação no seminário, na educação teológica cristã, né? Fala para nós aí. Pastor Ailton, há 3 anos que estamos juntos nesse desafio, e hoje eu entendo o porquê da Igreja Batista na minha vida ministerial, por causa dos desafios. Então, ao chegar na Igreja Batista, nos deparamos com o desafio da ABAC. Ela estava começando na época, há quase 4 anos atrás, e devido à minha formação também na área pedagógica, além de teológica, na área de psicopedagogia também, então foi muito útil no contexto da ABAC, e estamos aí no desafio, produzindo livros, lançando autores no mercado, e o desafio continua. E para mim isso é uma honra estar no contexto da ABAC, nesse contexto pedagógico, didático, no desafio da igreja e de um modo geral. E é isso aí, gente. Você pode então ligar para nós agora, 021 3076 4774, 021 3076 4774. Se for possível, queria pedir que o pessoal botasse para nós aí o telefone, para você poder interagir com a gente. Você também pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, que a Bíblia diz, vai lá no inbox e mande sua mensagem, curta lá o nosso programa. Pastor Guilherme tem trabalhado na educação conosco. Mas agora eu queria que ele falasse um pouco desse livro, Família, História e Valores, né? Livro escrito por Guilherme Pamplona, está aqui muito bem escrito, e ele aborda alguns assuntos. Nós temos poucos minutos para terminar, nosso programa é bem curto, essa entrevista, né? E eu peço ao pastor Guilherme, então, que ele agora fale um pouco do livro. Fale um pouquinho dessa experiência. A BAC foi um desafio, e estar na BAC lançando escritores, sem ser um escritor, não teria como. E o pastor Ailton, então, lançou o desafio para escrevermos o livro sobre família, e já estávamos no contexto do Ministério de Família também, e aí escrevemos, então, aceitamos o desafio, escrevemos sobre família, história e valores, tentamos mapear a família no decorrer da história e contextualizar a família no momento em que estamos, na pós-modernidade. É isso aí, meu irmão. E aqui nesse livro ele aborda muita coisa interessante, né? Estou abrindo aqui, pastor Guilherme, tá certo? Tem aqui o sumário aqui do livro, e esse sumário tem para nós bastante assuntos, falando sobre família pós-modernidade, sobre famílias corrompidas, famílias que precisam de restauração. E aí eu queria também deixar um desafio, porque como ele colocou aqui a BAC, todo o trabalho que nós realizamos, nós também temos ali a gráfica e editora. E o diferencial, qual é o nosso diferencial lá na editora, pastor? O nosso diferencial são pequenas tiragens. Olha só, fazemos a pequena tiragem. Pastor, amigo, você que tem um sonho de escrever um livro, você pode então, você pode ligar agora, 021 3076 4774, entrar em contato lá com o pessoal da nossa gráfica editora e fazemos lá o seu livro. Que bênção, né? Ou então você pode mandar um e-mail, né, com o seu arquivo para graficacrescimento@gmail.com, graficacrescimento@gmail.com, e nós ali vamos ter o prazer de editar o seu livro, não é isso, pastor? Com certeza, pastor. Para nós é uma honra, e ao mesmo tempo eu desafio lançar novos nomes no mercado aí editorial. Muito bem, está acabando o nosso tempo então. Eu queria que o pastor Guilherme fizesse a sua consideração final, que ele desse uma palavra às famílias, né, que ele falasse aí uma palavra de Deus para você que está assistindo agora aqui no canal 19, você aí pela internet em todo o Brasil e todo o planeta. Pastor, dá a sua palavra aí para esse povo de Deus. O nosso programa muito rápido de hoje, eu quero deixar para
a bênção de Deus sobre a família brasileira. Escrevemos o livro Família, História e Valores, e isso nos ajuda a descortinar muitas realidades pelas quais atravessa a família brasileira. Então aqui, como ministro do Evangelho, que Deus abençoe todas as famílias desta nação, do nosso Brasil, e que a sua família seja alcançada pela graça, pela bênção e pela misericórdia de Deus. É isso aí, meu irmão, que Deus ele abençoe a sua família, que Ele derrame graça na sua família. Pastor Guilherme, muito obrigado por a sua participação, louvado seja o Senhor por tudo que o irmão tem realizado na ABAC, na educação, na família, que Deus venha guardar também o seu ministério, tá bom? Obrigado. Eu quero pedir aqui então agora o nosso anúncio aí da Bíblia, a Bíblia apologética, vamos ver aí. Eu tenho aqui em minhas mãos o grande lançamento, a Bíblia de estudo apologética com os apócrifos. Gente, esse material você tem que ter. Olha, material de extrema qualidade, olha que capa, sabe? Uma capa bonita de couro, olha que coisa legal. Um material muito especial, um papel muito especial, feito no maior parque gráfico que nós temos, a Geográfica. Esse trabalho ele começa com o Instituto Cristão de Pesquisa. Essa Bíblia pertence ao ICP e eu tenho a honra de ser um dos comentaristas dessa Bíblia. E eu quero até te dar um fato histórico. Em 1962, os livros apócrifos foram tirados da Bíblia dos reformistas. Eles tinham como apêndice, mas começou a ter alguns problemas. Os livros apócrifos, de fato, eles não são canônicos, são lendários escuros e ainda têm erros históricos. Olha só, na verdade, querido, eles voltam agora no ano de 2013, estamos já em 2014, o lançamento oficial, eles voltam para nossas mãos, mas agora não mais como apêndice, eles voltam apenas como tendo composto no finalzinho da nossa Bíblia, só que tendo a fundamentação apologética, a defesa da fé. E eu estou nesse projeto juntamente com todos os apologistas cristãos do Brasil. Então eu quero convidar você a adquirir essa Bíblia. Vale a pena, o material é muito bom e o conteúdo é excelente. Olha, eu tenho uma promoção especial de 125 por R$ 95, já incluso despesa de correio. Então não perca tempo, é a promoção do programa O que a Bíblia Diz, com os apócrifos, com a fundamentação apologética, com o léxico aqui do grego, português. Gente, maravilhoso! Ligue agora, Bíblia Apologética, para abençoar você e abençoar a sua casa. Ligue para nós agora, 3076-4774, 984631315, 984631315, ou através do site www.oqueabibliadiz.org. É isso aí, meu irmão, a Bíblia apologética com os apócrifos para abençoar a sua vida. Se você quer adquirir a Bíblia apologética, você pode ligar para nós, 021 3076 4774. Ligue agora para nós e será um prazer trazer para você, entregar a você essa Bíblia com tanta alegria. Gente, agora vem a parte do nosso programa, onde vem as perguntas direto aí, através do WhatsApp, né? Eu não sei se a produção conseguiu colocar já para nós, mas o telefone para você mandar o seu zap é o 21 98463 1312, 21 98463 1312. Se for possível, bota aí para mim, por favor, para a gente, o pessoal poder acompanhar, 021 98463 1312. Nós vamos agora à primeira pergunta, o primeiro vídeo aqui, chegou para nós pelo WhatsApp. Vamos então à primeira pergunta, vamos lá. Estou esperando aí a primeira pergunta. Pastor Ailton, gostaria de perguntar-lhe sobre meus dois filhos são cristãos, eu não sou cristão. Eu sou salva se eu morrer amanhã? Olha aí a pergunta da senhora Eliezer. Pastor Ailton, meus dois filhos são cristãos, eu não sou cristã. Eu sou salva se eu morrer amanhã? Ô irmã Eliezer, eu não tenho como definir salvação de ninguém. Eu não posso dizer se a senhora é salva ou se vai para o inferno. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é te orientar à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz
em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê a respeito da salvação e com a boca se confessa sobre a justiça divina. Então, se a senhora resolver confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia garante a salvação. Não é pastor, nem padre, nem bispo, nem apóstolo. Ninguém pode fazer isso. Na verdade, minha irmã, a grande verdade da palavra de Deus é que quem salva é Jesus. Vamos então à segunda pergunta, tão importante também. Vamos lá. Olha, pastor, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Gostaria de fazer uma pergunta em relação à pregação do Evangelho. Aquelas culturas, aqueles povos que não conheceram Jesus sem ser a mensagem chegar antes. Eu gostaria de saber, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, antes do descobrimento, não existia pregação aqui ainda. E muitos morreram sem conhecer a mensagem do Evangelho. Então eu gostaria de saber como é que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Qual é a orientação bíblica sobre isso? Pergunta muito boa, Leandro. Olha só, na verdade, o que a Bíblia diz? Nós temos na teologia a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, Romanos 1,19 diz a Bíblia, porque o que de Deus pode conhecer, por Ele mesmo é manifesto. O versículo 20 de Romanos capítulo 1 diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, podem ser claramente reconhecidos, podem ser pelas coisas criadas. Então há uma revelação geral. A natureza revela o Criador, a lei moral revela o Criador, o consentimento universal revela que é um Deus. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todos buscam a Deus e tentam fazer alguma coisa para agradar a Deus. Agora, a tua pergunta é como que essas pessoas foram salvas por Jesus se morreram antes de Jesus? Quero dizer para você, querido, que Jesus, na cruz do Calvário, ele não estava tomando suco de laranja. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Em João 19:30, Jesus disse, está consumado, telestai, eu paguei o preço, a obra salvífica fora completada. A partir do sacrifício na cruz, Jesus então, pela graça e misericórdia, salva aqueles que morreram antes dele na fé de Abraão, de pai Abraão, o pai da fé. Como está escrito em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salvação só em Jesus, e foi através do seu sacrifício na cruz que houve então regeneração, e acontece hoje, e pode acontecer na sua vida, amigo, você que está assistindo aí. Vamos agora à terceira pergunta. Eu queria saber no Velho Testamento qual foi o irmão que teve relação com a irmã. Eita Jesus, Alex. Bom, quem foi que teve relação sexual com a própria irmã? Aminon com Tamar. Aminon era filho de Davi. E aí fica até uma palavra para as famílias, né? Queria até que me dissesse quantos minutos eu tenho ainda, para a gente poder fechar. Olha só, querido, Aminon teve relação sexual com Tamar. Que coisa horrível. O filho de Davi. Ele deu lá uma de doente, Davi pediu que ela fosse cuidar do seu irmão. E aí então, o que Aminon fez? Foi lá e teve relação com a própria irmã. E isso é abominação diante de Deus. Deus não aprova tal conduta. A ponto que no Novo Testamento, só para você ter uma ideia, em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 5, você pode conferir aí agora, você sabe o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5? Paulo dá uma reprimenda, Paulo dá uma repreensão do quê? Simplesmente do fato de que um jovem estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta, ou seja, a mulher de seu pai. E Paulo fala, entregue o tal a Satanás. Sendo assim, isso não procede da vontade de Deus, Deus não aprova. Sendo assim, eu quero pedir desculpa a você, não foi possível colocar os caracteres aí para as informações e os contatos, né? Mas no próximo programa nós teremos aí todas as informações. Mas deixa eu voltar aqui, a produção me pede para falar isso, pedir desculpa a você, mas grave aí, pega então um papel, uma caneta, eu vou continuar nessa resposta, né? Os contatos, você pode aí interagir comigo, pastor Ailton Bezerra, através do Face
o que a Bíblia diz. Curte lá nossa página, envie sua pergunta. Você também pode interagir comigo através do WhatsApp. Você pode mandar o seu vídeo, tá certo? Através do 021 98463 1312. 98463 1312. E também você pode ainda mandar um e-mail, se você quiser, pr.ailtonbezerra@gmail.com. Muito fácil. Bom, vamos lá. Simar, falta um pouquinho aí, vamos já terminando. Eu tenho 3 minutinhos para falar ainda com você. Voltando então à pergunta do jovem. Então, na carta de Corinto, aquele jovem teve relação com a mulher do seu próprio pai, e o apóstolo Paulo falou: entrega o tal a Satanás. No Antigo Testamento, foi Aminon que teve a gafe, o pecado, a mazela de ter relação com a sua própria irmã, e foi problema, ele foi morto pelo seu próprio irmão. Gente, só problema. Eu quero dizer então para você e para as famílias: olha, se você está com problema financeiro, se você está com problema conjugal, se você está com problema com filhos envolvidos nas drogas, no álcool, ou talvez um marido alcoólatra, ou talvez vivendo no adultério, eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus fala, no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Olha só, não é com um problema que eu vou resolver outro problema. E Deus está me usando para falar para alguém algo muito importante. Sabe o que é? É o seguinte, preste bem atenção, é o seguinte, olha só, muitas das vezes nós perdemos, mas não podemos nos perder com as perdas. A vida nos traz em perdas muitas das vezes. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. Sobretudo, talvez você que está aí decepcionada, talvez você que está vivendo uma dificuldade, você que me assiste agora, Deus pode restaurar a sua família. O programa que a Bíblia diz é um programa de entrevista? É um programa de responder a Bíblia? Mas também é um programa de palavra de orientação para você. Pastor Guilherme, presta aqui o livro, ele falou sobre família, história e valores. Qual é a sua história? Quais são os valores que compõem a sua família? Hoje, na sociedade moderna, as pessoas estão usando as pessoas e amando as coisas. E por essa inversão de valores, temos visto tanta desgraça nos lares. Temos noticiado tantos problemas. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, Deus pode abençoar a sua vida. Ou quem sabe nessa noite ou nessa tarde, dependendo do horário que você vai assistir aí no seu computador, através da internet. E nesse canal de TV aqui, tem os horários específicos. Então, em nome de Jesus, Deus pode mudar sua vida. O nosso programa ele volta amanhã, a partir de 5 da tarde. Tem um reprise e também na próxima terça-feira, 11 da manhã. E quinta-feira, nós queremos, em nome de Jesus, estar aqui no canal 19. Tá certo? Então, a minha oração é que Deus abençoe você. A minha oração é que Deus abençoe sua casa. E finalizo com uma palavra muito linda. Mateus 1:5. Diz a Bíblia que Raabe, ela casou com Salmão. Salmão era príncipe, Raabe, prostituta. E ela entrou para a genealogia de Jesus. O Deus da família é o Deus que transforma maldição em bênção. Eu quero aproveitar o pastor Guilherme da Tec em nossos estúdios. Vem aqui, pastor Guilherme, rapidamente. Vamos abençoar aqui esse povo. Já está chegando aí agora o pastor Fábio Zambaldi, nosso amigo. Ele tem uma palavra também para você. Mas, pastor Guilherme, a verdade é essa. Muitas famílias têm vivido dilemas. Mas nós vamos aqui junto dizer que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, não é isso? Com certeza, pastor Ailton, que a bênção de Deus esteja sobre todas as famílias que nos assistem de alguma forma, ou pela televisão, ou pelas redes sociais, ou internet, que a bênção de Deus esteja chegando em sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Eu te abençoo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te abençoamos. Amém? Amém. Então fiquem agora com meu amigo pastor Fábio Zambaldi. Vamos lá. Pastor Fábio Zambaldi. Graça e paz, meu querido. Deus abençoe você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que estamos aqui em poder abençoar a sua vida. Quero ler para a nossa reflexão dessa manhã Romanos capítulo 5,
o verso 3 e 4, Romanos 5, 3 e 4. Diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriemos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto ele nos orienta a uma realidade profunda das tribulações e das experiências que passamos. É interessante quando nós ouvimos alguém falar que nós não podemos passar privações nem situações em nossas vidas, não podemos sofrer. Nós vemos sempre isso, né? Isso é perigoso, ensinamento, porque a palavra de Deus não nos orienta a isso, não nos ensina isso. Ela fala que no mundo nós teremos aflições. E esse texto aqui, no livro de Romanos, ele é bem claro quando ele fala que precisamos entender que as tribulações, elas produzem perseverança. E a perseverança, experiência, experiência, a esperança. Meu querido, tudo que nós passamos, guarde isso, tudo que nós passamos com o Senhor, pela permissão dEle, vai sempre produzir alguma coisa em nossas vidas. No caso aqui, o texto ele já começa tribulação, né? Quando há uma tribulação, aí a tribulação orientada pelo Senhor, com a mão do Senhor, com a presença do Senhor, essa tribulação, ela começa a produzir uma perseverança, se chama de fé, e aí começa a produzir uma perseverança tal que você começa a criar uma dependência do Senhor, porque você continua persistindo dentro daquela tribulação, sabendo que você não está passando sozinho, mas há alguém que está com você, alguém que zela por você, alguém que dá uma orientação para você naquele exato momento da sua tribulação. Agora, quando essa tribulação é direcionada, quando essa tribulação, né, é olhada pelo Senhor, ela produz essa perseverança, ela começa a produzir uma experiência. A experiência que nós temos com o Senhor dentro das tribulações, a perseverança nos faz aproximar mais do Senhor e também nos faz mover em fé para que o outro seja abençoado e que entenda que as tribulações ou nas tribulações, né, que é produzida a perseverança e da perseverança, né, começa a produzir esperança, o que aconteceu comigo também pode acontecer com ele. Por isso, esse texto aqui derruba muitas expectativas, né, de alguém que fala que nós não podemos sofrer, que a gente não pode passar por tribulações, né, não podemos passar aí algum sofrimento. Meu querido, quando o Senhor nos orienta no meio das tribulações, quando o Senhor começa a produzir em nossos corações algo dentro da tribulação, a perseverança ela vem. Você entende, olha ao redor, não tem nenhuma expectativa, mas você permanece. Porque o Senhor é que está contigo no meio da tribulação. Ora, se você começa a perseverar, algo vem, uma experiência. E qual a experiência? De depender do Senhor sempre, em todo e qualquer momento. É isso que gera a experiência, nisso que está contido a experiência. É sabermos que nós não temos condições de sair daquela tribulação, mas o Senhor, e com o Senhor nós conseguimos. Que Deus abençoe você e que você possa ter essa palavra em seu coração. Olha, quando a experiência chegar, a esperança vem junto. Porque você entende que só no Senhor pode ser produzido perseverança, experiência e a esperança. Que Deus abençoe você poderosamente, meu querido. Eu espero ver você aqui com a sua família para poder dar um abraço em você e toda a sua família. Venha à Igreja Batista no Maneró, né? Você pode entrar no nosso site www.ibmaneró.com e aí pega informações como chegar aqui, das nossas celebrações e aí vem fazer uma visita pra gente. Que Deus abençoe você poderosamente e eu espero você aqui novamente. Convide mais pessoas, passe esse link, passe essa página para abençoar outras pessoas. Deus abençoe você poderosamente.